Boa noite a todos. Boa noite. Grande alegria, o Grupo Espírita Amor e Fé entra novamente na quarta-feira para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, do Mundo Espírita do Mundo dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma, Visita Espírita entre Pessoas Vivas, a partir da pergunta 413. Antes de nós iniciarmos propriamente o estudo, vamos colocando aqui a Regina na sala, porém, você não está aparecendo aqui para a gente. Parece que sua câmera está desligada. A voz, nós já ouvimos o teu Ah, que merda. Mas tudo bem, vamos tentar. Fica Não, tranquilo, vou tentar aqui. Você vai fuçando aí que nós estamos aqui. Então vamos lá. Zezinho, você faz oração para a gente, Zé? Sem dúvida. Senhor Jesus, mestre dos mestres, amigo inseparável de todas as horas, auxilia-nos a entender mais os seus ensinos, a compreender mais precisamente as suas mensagens, a aprender constantemente na nossa vida diária e prontamente hoje através do estudo dos livros dos Espíritos. Que nosso estudo seja por Ti abençoado, pela espiritualidade assistida e pelos nossos guias e anjos guardiões fundamentados. Que nós possamos ser os executores das ideias que os livros trazem para todos nós durante o percurso da nossa reunião de hoje. Que possamos, através dessas mensagens, estar presentes na mente e no coração das pessoas que nos assistem. Que possamos elucidar as dúvidas existentes nas questões apresentadas pelo Livro dos Espíritos. Que possamos sempre agradecer essa oportunidade de estudo, de aprendizado, que contribui para a nossa evolução moral e espiritual. E que assim seja. Maravilha. Deixa eu só aumentar o meu volume aqui, que eu estou... Está muito baixinho. Então, vamos lá para a questão 413. Deixa eu só achar aqui. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida em relação oculta. É assim?
A resposta dos espíritos é: no estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. O Miramés, não, o IPEAC aí, ó, no início da explanação, ele traz para a gente instruções práticas sobre manifestações espíritas, vocabulários espíritas, emancipação da alma. Ele traz aí o que é a emancipação da alma. Estado particular da vida humana durante o qual desprende-se dos laços materiais, a alma, desprendendo-se dos laços materiais, a alma recobra algumas de suas faculdades de espírito e entra mais facilmente em comunicação com os seres incorpóreos. Tal estado se manifesta principalmente pelo fenômeno dos sonhos, da sonilocência, da dupla vista, do sonambulismo natural ou magnético e do êxtase. Nós acabamos de ver aí, no capítulo passado, o sono e os sonhos. Então, como tudo no Livro dos Espíritos, isso é uma continuidade, né? Um assunto vai puxando o outro e complementando. O Miramés traz o comentário dessa questão como fases de uma existência. E ele fala assim: o homem, em geral, se encontra em um estado de sono, sem as articulações do Evangelho de Jesus, e, igualmente, sem a participação de muitos porta-vozes da espiritualidade superior. A vida, como a conhecemos, pensante, que fala e raciocina, é do espírito e não do corpo. Este é instrumento da alma. E quando aquela o abandona ao término de sua missão no mundo, o corpo se desfaz. E aí ele faz a pergunta: como poderia haver duas vidas em um só corpo? É justo que entendamos as leis de Deus em todas as suas reações, para que possamos nos cientificar da verdade do amor. O que se pensa que são duas vidas é porque o espírito, quando livre em estado de sono, ainda se acha ligado ao corpo por laços fluídicos e é capaz de movê-lo e fazê-lo sentir. Existe ainda outros corpos além do físico, que a alma usa para os trabalhos no mundo grosseiro. São corpos que parecem ter vida como espírito, por serem animados por esse. Essas revelações são segredos da natureza, onde domina a sabedoria. Para ser santo, necessário se faz que seja sábio, para entender o próprio amor na dimensão
em que dominam os anjos. Diz o livro dos Espíritos que no estado de emancipação prima a vida da alma. O corpo é um instrumento dela, que a sabedoria divina programou com muita perfeição e desempenha um trabalho valioso nos destinos do espírito. Cuidemos do corpo, pois ele é realmente um caminho que nos leva para o despertamento espiritual. Somente anima o corpo um único espírito, mas convém compreender que esse espírito pode animar corpos incontáveis pelo processo de vidas múltiplas, o que é muito diferente de pensar que o corpo tem duas vidas, qual dois espíritos. Confundir as leis é ignorar a verdade. Sendo cada consciência um mundo diferente do outro, se fossem dois espíritos animados, animando um só corpo, o corpo teria uma vida consciente igual ao espírito, o que redundaria em plena confusão no comando do destino ou dos destinos dos seres. Aqui eu achei muito interessante essa questão que ele coloca, e ele fala claramente a respeito das reencarnações, né? O espírito pode ocupar vários corpos, mas não ao mesmo tempo, em sucessivas reencarnações. É bem claro que é necessário que fique bem claro isso, exatamente para não ter essa confusão, né? Ele vai animar corpos incontáveis, mas em razão das múltiplas encarnações. Essa não é a primeira nossa, nem vai ser a última. Nós já animamos outros corpos anteriormente e futuramente nós vamos animar outros também. E aí ele coloca assim para terminar. O espírito encarnado se mostra com duas fases, comandando um corpo e livre dele, com relativa liberdade durante o sono. O espírita deve estudar mais a vasta literatura espírita com um amplo campo de pesquisa, de modo que poderá manter melhor todas as leis naturais. Nos encontros de pessoas de elevados pensamentos, nasce a luz. Deus é uno e fez o espírito à sua semelhança, unificando as qualidades espirituais e dando-lhe um só corpo, como caminho para a perfeição espiritual. E aqui ele volta a repetir, né? Dando-lhe um só corpo nesta encarnação. Nesta encarnação. Meu amor, fecha ali. Fechar, né? Tá vindo um vento aqui que tá me... Nada aí? Vai lá, Roberto. Não, acho que está muito claro, né, essa situação, né? Eu acho que é algo assim já também que tem uma natureza repetitiva, né, de reforço, já que essa questão foi tratada lá no começo, quando trata do espírito, lá atrás, né, aquela questão da ubiquidade, aquela coisa toda, né,
de dois ou mais espíritos habitarem o mesmo corpo. Então, acho que isso aí está muito... E é de fácil compreensão também, né? Não demanda, vamos dizer assim, muito esclarecimento. A própria pergunta e resposta são meio que autoexplicativas. A pergunta começa falando na emancipação da alma, podemos perceber que teríamos duas existências simultâneas do corpo e da alma. A do corpo está dizendo que se refere à vida ostensiva. Essa é a vida física, a vida social, os nossos compromissos enquanto encarnados, cuidado com o corpo, cuidado com a saúde, com o trabalho, com a escola, com o aprendizado. É o nosso dia a dia social, vamos dizer assim. Ele fala também e da alma que nos proporciona a vida de relação a culto, é a vida social e espiritual. Né? O corpo e alma, essa separação é um conceito dualista, que a nossa doutrina espírita tem. Nós temos esse ensinamento, nós temos esse conceito, e temos o corpo e a alma. Só que eles estão tão intensamente ligados, um dependendo do outro, um vivendo pelo outro, um fazendo pelo outro, que se torna um conceito monista. O conceito monista, já na sua propriedade, é um conceito um tanto quanto material, que acha que a existência de tudo que nós fazemos, que nós passamos, independentemente de reencarnação, de alma, de qualquer outra coisa, é às custas da evolução própria da biologia, de células, de átomos, de corpos, de mitocôndrias, né? A parte biológica, especificamente e unicamente. Tá? Nosso conceito, então, se torna realmente, não é monista. Nosso conceito da doutrina espírita é dualista, temos corpo e alma, só que intrinsecamente ligados, intrinsecamente interdependentes e intercambiáveis, vamos dizer assim, um fazendo pelo outro, o outro fazendo pelo primeiro, independente da vida social, especificamente do corpo físico. Tá? E nessa situação da emancipação da alma, como Flavinho leu e a questão mostra, é que possibilitam o aparecimento, ou vamos dizer, a cultivação daquelas faculdades próprias do espírito, independente do corpo, aquela própria do espírito sem o corpo, sem essa dependência, sem essa interligação tão grande que tem. E nessa situação de emancipação que ele vai ter oportunidade de se ver quase que livre e praticar a sua atuação na vida espiritual de modo geral, na sua vida social e espiritual. Muito bom. Vamos lá para 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? E a resposta dos espíritos é sim, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeite, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes
encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, como os que conheceis, e com pessoas que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazei essas visitas. O Miramés traz assim: durante o sono. Durante o sono, o espírito se encontra mais ou menos livre. E nesse momento que ele se encontra, e é nesse momento que ele se encontra com quem tem mais simpatia espiritual, razão porque sonha com pessoas da sua amizade. Quando sonha com alguém que julga desconhecer, trata-se de sintonia com personalidades de outras vidas. O espírito livre da densidade da matéria vai onde quer que lhe seja permitido pelos benfeitores espirituais. Essa liberdade parcial é bênção de Deus para o fortalecimento da alma nas suas provações na carne. No entanto, necessário se faz que o espírito afine suas forças, se pode ou não pode aderir a certos encontros, desde que eles não venham a prejudicá-lo na sua nova vida. Porém, outros encontros lhes fazem bem para o bom andamento de suas atividades no planeta. Se na Terra a alma se instrui, frequentemente, frequentando escolas de variadas estirpes, no mundo espiritual, essas escolas existem em maior número para todos, desde quando o aproveitamento seja o objetivo do aluno. O pagamento no mundo dos espíritos é a boa vontade de assimilar os ensinamentos ministrados. Eis porque se deve aproveitar o sono. Além de ser uma necessidade no corpo somático, o espírito precisa dessas horas de liberdade para o bom aprendizado. Aprende-se melhor não na escola da Terra, mas na do espaço, onde a realidade é mais presente e a paz mais visível aos corações. Assim como existem alunos no plano físico que desperdiçam o tempo indo para outros lugares, supondo estar enganando aos outros, eles fazem a mesma coisa na realidade. Só que ninguém engana ninguém. Enganados são, pois, eles mesmos. E quem não aprende na oportunidade recebida, deixa débitos para depois, quando as dificuldades de pagamento serão maiores. O espírito relapso se esquece de que ele está deixando de aprender como se libertar das próprias inferioridades. Para ter sono proveitoso, necessário é que se prepare durante o dia com pensamentos bons, com palavras edificantes, com vida reta. Os acontecimentos dos sonhos são a resposta do que se pede durante o dia pela conduta. Vivemos duas etapas simultâneas: a vida física e a liberdade pelo sono no mundo espiritual. Preparemo-nos sempre para os bons encontros durante o sono e desejemos boas companhias nesses momentos de liberdade. Melhoremo-nos por dentro, que o exterior refletirá as nossas mudanças.
Encontros e reencontros teremos sempre, na terra e no céu. Os valores deles dependem dos nossos. As portas do sono se abrem por amor de Deus para o nosso bem. Aproveitemo-lo como bons alunos, sem menosprezarmos o tempo que nos foi entregue. O IPA que nos traz a Revista Espírita de 1861, julho, uma aparição providencial. Eu vi agora correndo um pedacinho, um trechinho só, mas é muito interessante. Não sei se você viu, Roberto. Não vi. Muito interessante. Conta a história aí de um navio fazia um trajeto entre Liverpool e New Brunswick. E tinha como imediato Robert Bruce. E a questão é mais ou menos assim. Entrou um indivíduo e falou para o capitão: capitão, disse ele assim que alcançou, quem é que está na sua escrivaninha na cabine? Ninguém, penso eu. Eu lhe garanto que há um estranho lá. Um estranho? Você sonha, Bruce. Quem ousaria meter-se em minha cabine, em minha mesa, sem minha ordem? Talvez você tenha visto o contramestre. Senhor, há um homem sentado à sua mesa e que escreve em sua ardósia. Ele me olhou na cara e eu o vi distantemente. Ou jamais vi alguém no mundo. Ele, quem? Só Deus sabe, Senhor. Eu vi esse Senhor que jamais tinha visto em qualquer parte, em toda a minha vida. Você está louco, Bruce. Um estranho, lá se vão 6 semanas que estamos no mar. Eu sei, mas eu vi. Ora essa. Vá ver quem é. Capitão, o senhor sabe que eu não sou um poltrão. Não acredito em aparições. Contudo, confesso que não suporto vê-lo só e de frente. Gostaria que fôssemos ambos. Capitão desceu na frente, mas não encontrou ninguém. Veja bem, disse ele, você sonhou. Não sei como é isso, mas juro que estava aí, há pouco, e escrevi em sua ardósia. Neste caso, deve haver alguma coisa escrita. Apanhou a ardósia e leu estas palavras: dirija para noroeste. Tendo feito, tanto Bruce como todos os homens da equipagem escreveram aquelas mesmas palavras, verificou que nenhuma letra se parecia com aquela. Procuraram por todos os cantos do navio e não descobriram nenhum estranho. Consultado se deveria seguir o conselho misterioso, o capitão resolveu mudar a direção e navegou para o noroeste, depois de ter posto como vigia um homem de confiança. Aí passou um tempo, isso, aquilo, tal, eles enviaram, chegando mais perto, eles viram lá vários homens. Chegou mais perto, tal, e pegaram esses homens, socorreram. Socorreu e enviaram o barco para recolher, tal, isso, aquilo. E o Bruce reconheceu entre os náufragos um dos... O cara que estava escrito. E disse para o capitão, parece que não foi o espírito que eu vi. Ele é vivo. O homem que escrevia na ardósia é um dos passageiros que acabamos de salvar. Ei-lo,
eu juraria perante a justiça. E aí o capitão foi até o homem, convidou para ir à cabine e pediu para que ele escrevesse na ardósia as mesmas palavras. E ele foi lá e escreveu. E aí o capitão veio e perguntou: esta é mesmo a vossa letra? E ele falou: sem dúvida, pois acabo de escrever diante de vós. E esta aqui, acrescentou, mostrando o outro lado, também é minha letra, mas não sei como isso aconteceu, porque só escrevi de um lado. Meu imediato que está aqui pretende vos ter visto ao meio-dia sentado nesta mesa e escrevendo essas palavras. É impossível, porque só agora me trouxeram para este navio. Interrogado o capitão do navio naufragado sobre o que pela manhã poderia ter passado com esse homem, respondeu: só o conheço como um dos meus passageiros. Mas, pouco antes do meio-dia, ele caiu num profundo sono, do qual só saiu depois de 1 hora. Durante o sono, ele exprimiu a confiança de que em breve iríamos ser salvos, dizendo que se via a bordo de um navio cuja espécie e enxárcia escreveu em tudo conforme que tivemos à vista momentos depois. Então, aí continua, tem um monte de explicações. É exatamente a questão aí que nós acabamos de ver, né? Bem, se nas questões anteriores nós vimos muitas comunicações, muitas passagens através de sonhos, né? Mas nessa parte agora nós estamos vendo comunicações no sono, não tem nada a ver com sonho. Vocês concordam com isso? Sim. Sim. Tá? Então, nessa questão especificamente, ele fala 2 vezes de sono, comunicações de pessoas, de espíritos durante o sono, tá? Como aconteceu nesse exemplo que o Flavinho leu, né? Então, nessa situação é diferente. O sonho, às vezes, nem sempre, é claro, mas às vezes a gente lembra. Pode ser lembrado, essa comunicação entre sono, apenas durante o sono, provavelmente não tem lembrança nenhuma, como aconteceu nesse caso. A gente não tem. Como é que a gente pode, qual que é a recordação que nós podemos ter dessas situações, dessa visitação entre pessoas durante o sono? É a sensação. Sensação quando acordar, a sensação de bem-estar, sensação de que viu um passarinho verde, né, de que ouviu o pio da coruja, né, uma sensação de bem-estar, ou o contrário, uma sensação de mal-estar muito grande, né, conforme essa visitação que nós tivemos, ou que fizemos, ou que recebemos. E podemos receber também, não é? Não só visitar, nós podemos receber essa visitação. E isso, muitas vezes, pode nos fazer muito mal. Assim como nós podemos fazer uma visitação e fazer muito mal para outros também, né? Então, o que fica não é a lembrança mnemônica, vamos dizer, mas a sensação de prazer, de alegria, de frustração, de tristeza, de melancolia, de saudade, ou qualquer coisa parecida. Uma sensação, um sentimento presente pode estar. Vai complementar isso que você falou, Zé, na próxima pergunta aí. Na 415. Que utilidade
podem elas ter, se as olvidamos. De ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual, frequentemente, se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. E se olvidamos aí, se não as recordamos, né? Aham. O Miramés traz utilidade dos encontros espirituais. E ele fala que a utilidade dos encontros espirituais na liberdade parcial do espírito, no transe do sono, é imensurável. As lições em espírito têm uma dinâmica diferente das lições do mundo, mesmo porque são usados meios que se diferenciam muito. Os humanos usam meios mais grosseiros, devido ao ambiente em que estagiam e às próprias funções cerebrais. Porque a consciência, para que a consciência possa guardar as anotações. Aparentemente, pensa-se que o que se esquece dos encontros no mundo espiritual fica perdido. É um engano, pois nada se perde. O que aprendemos no plano do espírito, gravar-se-á com maior intensidade e, passando para o corpo físico, esses conhecimentos filtrar-se-ão de acordo com as necessidades, chegando ao homem pelos canais da intuição. Surgem na mente pensamentos em formas de lembranças, dando diretrizes para mudanças capazes de remover certas intenções que poderíamos levá-lo ao caos. São milhões de criaturas beneficiadas por essas lembranças todos os dias. E nós, do plano espiritual, sentimos-nos alegres com essa cooperação do nosso plano para as atitudes certas que tomam, usando o processo do sono. Eu me lembro que no estudo da semana passada, não me lembro a questão, mas o próprio Miramés falava que independe se essa intuição, esse pensamento, se essa ideia era nossa ou se era passada durante o sono, o sonho, se era dos espíritos. O que realmente era válido era que se ela tivesse sido utilizada para o bem. Eu lembro dessa parte. Ele continua assim, fala assim, os encarnados, quase sempre ao despertar, têm vagas lembranças de alguma coisa que aconteceu em sonho. Essas lembranças promanam da verdade que se espraia na sutilidade da vida e aparece de várias formas nos caminhos humanos, como socorro nas horas necessárias. Compete a cada criatura estudar, analisar, filtrar e compreender os valores de cada pensamento. Se na vida tudo tem uma razão de ser, procuremos o sentido daquilo que não estamos entendendo, que mais hoje ou mais amanhã
apresentar-se-á na sala da mente o indispensável para as nossas atividades e os roteiros para os nossos corações. O estado de vigília, pela própria natureza física nossa, dos nossos compromissos, preocupações e agendas que nós temos, nos torna nosso pensamento muito enfraquecido, muito, vamos dizer, enuviado, obnubilado. No sono, não só no sono, mas também nos sonhos, essa liberdade, pela própria emancipação da alma, mais evidente. Os pensamentos se tornam mais claros, as ideias se tornam mais claras. E é por isso que, e também por isso, né, não só por isso, mas também por isso que grandes gênios da humanidade, grandes descobertas foram feitas através de pensamentos, de ideias, de resoluções que esses gênios tiveram durante o sono ou o sonho mesmo. A história tem muitas dessas, nos revela muitas dessas situações em que existiram para esses gênios solução de dúvidas que estiveram durante a realização de problemas, a construção de projetos. Né? Não precisa ir muito longe, não. Nós também, com certeza, talvez nós não tenhamos nem prestado atenção, mas conosco acontece isso constantemente, porque o nosso pensamento está ativo não só no estado de vigília, mas no sono também, está atento a isso. Então, como o Flavinho leu essas intuições, né, da pergunta da 415, essas intuições, essas sensações que aparecem, que nós não percebemos, falando, nossa, como eu sou inteligente, como é que eu descobri uma coisa que foi uma ideia assim, uma questão que eu nunca ouvi dizer, né? Você vai procurar no fundo, vai saber que aquilo lá não é seu, que lá foi sugerido. E você acorda, ou por causa do sono, ou por causa de sonhos, né? Você acorda com essa intuição, com essa realização de um projeto, esclarecimento de uma dúvida, de uma situação. Eu me lembrei de um fato aqui agora que aconteceu dentro da minha própria casa em relação a essa questão. Eu devia ser muito pequeno, eu não me recordo, eu só me lembro disso. E meu pai me falou essa história. Numa época, acho que a gente morava até em Votuporanga, porque eu morei em Votuporanga até os 5, 6 anos de idade. Nessa época, meu pai, como engenheiro agrônomo, ele, por conta da profissão dele, ele desenvolvia muitos cálculos. Ele tinha que fazer muitos cálculos e tal, e ele estava desenvolvendo um cálculo lá que não dava certo, não dava o resultado, e aquilo já fazia um tempo que ele estava mexendo naquilo, e aí ele largou mão e falou, ó, deixa isso quieto, e depois eu mexo nesse troço aí e dou continuidade. E já provavelmente devia ser noite e tal, e foi dormir, foi descansar, né, se recolheu ao sono tal, e na madrugada ele disse que acordou e falou assim, ó, já sei onde está o erro. E foi lá e identificou e fez o cálculo, e saiu o cálculo correto. Ou seja, provavelmente, com toda certeza, ele desligado, né, conseguiu enxergar com os olhos da espiritualidade. Pode até ser que ele tenha sido orientado, né, pela espiritualidade, e pode ser que tenha dito, ó, você errou ali, vai lá, e ele ficou com isso na cabeça. E aí ele conseguiu identificar.
Mas eu acho interessante essa questão, né? Porque a pergunta de Kardec, na verdade, é muito inteligente. Ele diz assim, ó, bom, já que a gente na emancipação, né, do corpo, né, com o espírito, tem uma liberdade, né, muito maior do que nós temos aqui, e podemos encontrar pessoas conhecidas dessa ou de outras vidas, né, podemos, inclusive, desenvolver uma série de atividades, né, por que razão a gente não lembraria disso? Por que a gente, na maioria das vezes, não se lembra disso, né? Então, é uma coisa inócua, né, sem sentido. A pergunta dá essa impressão, né, que seria alguma coisa sem sentido, né? E aí vem a espiritualidade dizendo, nada é perdido, né? Tudo fica registrado, né? E essas coisas ficam registradas e elas vão aparecer de acordo com as suas necessidades por meio de intuição, né? E aí também poderia vir uma outra pergunta, né? Mas por que vem por meio de intuição? Por que não vem com uma coisa mais clara, né? Exatamente para que a gente possa primeiro confiar, né? É uma questão de confiança. A intuição é algo que você pode aceitar ou não, né? É algo que você pode dizer, não, meu feeling é apurado, eu vou seguir por aqui. Ou dizer assim, não, meu feeling não é apurado, eu não vou atrás disso aí, não. E aí é uma escolha, né? Então, eu acho que a questão também importante é nesse sentido. E também eu entendo que é importante no sentido de que as atitudes têm que ter a nossa iniciativa. As responsabilidades pelos nossos atos são nossos, né? A gente, como tem muita mania de terceirizar as coisas, e quando a gente terceiriza, se dá errado, tem um terceiro sempre que é culpado. Nunca somos nós, né? Se eu peço um conselho para o Flávio me dá um conselho, eu vou lá e faço. Sigo e deu errado, a culpa é do Flávio. Não é minha que escolhi seguir o conselho, porque você não pensa dessa forma. Você pensa que a culpa é dele. É ele que falou, então a culpa é dele. Não. Você seguiu o que ele falou. Então, a culpa é sua, né? Mas a gente não pensa assim. Então, eu acho que tem esse negócio, tem essa questão também importante, né? De você não se acomodar, porque a gente acaba se acomodando. Se eu tivesse clareza de tudo que eu lembrasse, e vamos partir da premissa que muitas das vezes a gente aproveite o sono, né, para descansar o corpo físico, mas para, vamos dizer assim, evoluir espiritualmente. Procuremos coisas boas, iremos atrás de coisas que sejam interessantes, continuemos a trabalhar na doutrina ou estudar na doutrina, etc. Né? E aí, se você voltasse e lembrasse de tudo, né, tudo que te falaram, você falou, eu tive lá numa reunião lá, quem deu uma palestra lá foi o Chico, falou para fazer isso, falou para fazer aquilo, seguir dessa forma. Você não tem vida, você fica fazendo o que os outros mandam. Né? Qual é o mérito disso? Então, não teria mérito nenhum. Então, ela vem por meio de intuição mesmo. Né? Quer dizer, é algo para você fazer a escolha, para você crer, né? Você confiar, entender, né? Todo esse processo. É um processo de evolução, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho certeza se foi Einstein ou Tesla que teve um esclarecimento de dúvidas quando acordou por um sonho, através de um sonho ou de sono. Não tenho nada disso. Mas o que eu quero reforçar, Roberto, pessoal, Regina, Flávio, Cláudio, é o seguinte: a gente precisa ter uma atenção voltada para isso. Isso é importante. Isso é muito importante. Isso existe frequentemente. Tá? Mas nós não temos esse costume, essa prática. Nós não temos atenção voltada para isso. Assim como as orientações que nosso companheiro de todas as horas está dando para nós a todo momento, em vigília. Né? No sono, através de intuição, através de sensações, de percepções, mas mesmo em vigília isso existe, constantemente.
a questão do Livro dos Espíritos, que eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina, e às vezes até nos dirigem. Né? Então, esses esclarecimentos que nós temos durante o sono se repetem na vida da vigília também. E por isso que o Miramés fala aqui, né, Zé? Nessa questão, ele fala assim: compete a cada criatura estudar, analisar, filtrar e compreender os valores de cada pensamento. Perceber antes, né? E às vezes a gente, é o que você falou, a gente não dá essa devida atenção. E como eu falei do estudo passado, independe se é nosso ou se veio de intuição, se veio se algum amigo falou para a gente em sono, em sonho. Miramés eu acabei de ler aqui a respeito do Miramés, que ele fala que eles ficam muito felizes quando essa sugestão, vamos colocar assim, essa sugestão é acolhida, como o Roberto falou, ó, vai caber a cada um. Acolher ou não a sugestão. O livre-arbítrio está aí. Que pode falar, pode soprar aí no ouvido da Regina, ó, os números da Mega Sena é 13, 14, 15, 16, 17. E ela fala, impossível. Impossível que vai dar essa sequência. Eu sonhei com isso, mas será que... É claro que eu estou brincando aqui com essa questão dos números, porque um espírito evoluído nunca iria dar trazer o resultado de um jogo de azar aí, de sorte. Mas você pode ter uma premonição. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é que vai caber a ela ou não acreditar nessa sequência. Que ela pode falar, não, em vez do 17, eu vou pular e vou jogar o 18. E dançou, não vai ganhar nada. Então, Livre-arbítrio. exatamente, aí é que está. Foi o que o Roberto falou. Vai caber a nós aceitarmos ou não. A sugestão foi do Flávio, como ele citou. Mas quem acolheu a sugestão foi o Roberto. Aí ele vai pôr a culpa no Flávio? A culpa é da Regina que não acreditou no 17. Ô Zé, aquela questão do que você falou, do Einstein ou do Tesla, né? Na verdade, tem uma... Assim, aí precisa ver se essa questão é verdadeira ou não, né? Precisa fazer uma pesquisa mais aprofundada. Mas dizem que o Einstein, ele assim, tinha um hábito de dormir numa cadeira com o braço para fora, segurando uma chave, com uma placa de metal no chão. Porque quando ele pegava naquele sono, com certeza a mão dele relaxava, abria e a chave caía, batia no metal e ele acordava. Diz que a neurociência, vamos dizer assim, que Einstein teria descoberto o que a neurociência hoje fala, e é exatamente nesse estado de vigília e sono profundo, esse sono leve, é o período de maior criatividade que a gente tem. E ele fala isso, exatamente. Ele falava que fazia isso de propósito, exatamente porque ele tinha ensaios e que muitas das vezes ele não lembrava esses ensaios. E assim ele lembrava. Era rápido, ele era interrompido esse sono, então ele tinha essas coisas. O que você pode ter lembrado aí pode ser mais ou menos essa questão aí. Agora, eu não sei se ela é literalmente verdadeira, né? Mas faz sentido. Esse é o estado de Modorra, que nós vimos algumas questões atrás. Acho que talvez há 3 semanas atrás. Eu acho que eu faltei 2.
Mas é muito bom. Estamos aí, ó, em cima da hora, vamos deixar. Faltam ainda 3 questões, a 16, 17 e 18, para a semana que vem. Eu não... Deixa eu ver aqui de quem que é a palestra domingo. Hoje a Claudinha me lembrou de colocar os banners. Muito bom. Quarta-feira que vem é feriado. Ah, é mesmo. Feriado? É, soldado. É aquele Revolução Constitucionalista de 32, 9 de julho, né? MLDC. Eu não conversei ainda, eu não confirmei, mas domingo é o Marchiori Júnior. A palestra dele do ano passado foi muito boa, fica aí o convite. Domingo, 9h30 da manhã. Este sábado também tem a evangelização infantil. É o último esse mês, vai ser a primeira e última, porque a evangelização vai entrar em férias, que as crianças estão em férias e eles querem acordar tarde. Essa é a justificativa. Então, foi acolhido. Não mudou nada, não mudou nada. Ô, Roberto, eu não sei se são das crianças mesmo ou das Dos pais, professores. Os pais precisam de férias. Olha lá, ó, aqui, ó. A Claudinha está aí, ó. O Marchiori é evangelizador também. Ela está atenta, porque acho que ela recebeu o meu espírito lá, falando que eu ia falar que ela também queria dormir até mais tarde no sábado. Porque a Claudinha não perde oportunidade. A Claudinha aqui não perde oportunidade. Se puder acordar mais tarde, ela solta o Juca e a Filó na minha mão e, ó, ela fala assim, eu não levanto. Se tiver frio, então, ela fala assim, eu não levanto aqui nem a pau. Se vira. Tá certa, é. Mas é uma troca, né, Regina? Porque eu tenho feito isso durante a semana. Eu não saio daqui nem a pau. Então, pronto. Então é isso, gente. Sábado, evangelização, a última aula. A primeira de julho e a última de julho. Aí volta em agosto. Domingo, o Marchiori, 9h30 da manhã. Fica o convite para todos. Lembrando que o Grupo Espírita Amor e Fé fica lá, na Avenida Silvio Della Rovere, 167, no Jardim Holanda, ao lado do Chico Barrigudo e pertinho do Atacado Naranjo. Zezinho, como você fez para começar, faz para nós terminarmos, por favor. Sem dúvida. E vamos deixar que quarta-feira, como é feriado, eu mando o recado aí, mas acredito que não teremos em razão do feriado, tá? Eu estarei ausente. Então está decidido. Semana que vem, em razão do feriado, também teremos folga. Ok. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecemos pelo acolhimento que tivemos na noite, espiritualidade amiga que esteve presente junto a nós, nos orientando, nos influenciando positivamente no nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos, a obra inaugural do Espiritismo. Que possamos retornar nas próximas jornadas com entusiasmo, com alegria, com a mesma disposição de sempre, para que possamos nos elucidar, nos engrandecer moralmente,
nos engrandecer espiritualmente através do conhecimento dessa obra, da nossa doutrina abençoada. Que possamos sempre estar presentes junto àqueles que fazem parte do nosso círculo social, do nosso grupo espírita, da nossa casa abençoada, que a espiritualidade sempre possa estar cuidando de todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja. Um beijo para todos e até domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.